Oi, gente, nós estamos hoje no Palácio de Knossos, aqui em Creta, na Grécia. Você já ouviu falar sobre o mito do Minotauro? O que tem a ver com o Palácio de Knossos? Eu sou a Ari Morgan. Vem comigo conhecer o Palácio de Knossos. Creta é a maior das mais de 2.000 ilhas que compõem o atual território da Grécia. Ela é habitada desde o ano 6000 a.C. e acredita-se que seus primeiros habitantes vieram da Turquia. Foi em Creta que surgiu a primeira grande civilização europeia, a minoica, em torno de 2000 a.C. E foi nessa época que começaram a ser construídos os palácios, como o de Knossos. Knossos era o maior e o mais sofisticado dos palácios de Creta e foi o centro político da civilização minoica. Aqui neste palácio havia mais de 1000 cômodos. Era realmente muito grande. Além da extensão territorial, também é impressionante a altura deles, chegando a até 5 andares. Mas todo o espaço não era apenas um palácio, ou seja, apenas a casa do rei. Era, na verdade, uma cidade-estado. O local era usado para fins administrativos, religioso, armazenagem de alimentos, desenvolvimento de atividades artísticas e esportivas e, claro, a produção de vinho da cidade de Knossos. E vocês viram este chifre? Ele lembra vocês alguma lendária história? Se você pensou no Minotauro, sim, é aqui que esse mito surge. O mito do Minotauro teria surgido na época em que Creta era a principal potência política e cultural do mar Egeu. Entre 2000 e 1450 a.C., a civilização minoica, um nome derivado de Minos, o mítico rei de Creta, viveu seu período de maior prosperidade. Vamos ver algumas informações sobre a economia e costumes daquela época. Mas espera aí, e a mitologia envolvendo o Minotauro? Esse palácio é muito conhecido pela história do Minotauro. E se você não conhece essa história, é uma mitologia grega que, resumindo, aconteceu da seguinte forma. O rei Minos, que governava aqui, ele queria poder, mais poder, proteção, e ele pediu a Poseidon tudo isso. E aí Poseidon deu para ele um touro para ele sacrificar. Quando Minos viu o touro, o rei Minos, ele achou esse touro muito bonito e tal, e pensou assim, não vou sacrificar esse touro, eu vou colocar um outro animal, Poseidon nem vai perceber. Aquele jeitinho, né? Mas, gente, obviamente Poseidon percebeu, e aí ele fez com que a esposa de Minos se apaixonasse por esse touro. E aí eles tiveram o Minotauro, né, que tem o corpo de touro e a cabeça de um homem. E aí muitas pessoas chegam aqui no Palácio de Knossos e ficam procurando esse labirinto, onde o Minotauro estava preso, porque Minos depois prendeu, né, porque era um monstro. E aí, gente, a gente tem que entender de onde surgiu essa história do Minotauro e do labirinto do Minotauro. E para a gente entender essa história da mitologia, de onde surgiu, nós precisamos entender 2 pontos. Primeiro, que os povos que moravam aqui há 4.000 anos atrás cultuavam uma deusa da natureza, eles pediam proteção para ela, principalmente contra terremotos. E eles sacrificavam touros para essa deusa. E acabou que o chifre dos touros se tornou um dos símbolos religiosos deles. E você vai poder encontrar em algum momento aqui nesse palácio esses símbolos. Um outro símbolo que também você vai ver ao redor do Palácio de Knossos
é um machado de 2 lados, e eles usavam, gente, esse machado como muitos cristãos hoje usam uma cruz. Então eles colocavam assim o machado no pescoço com um colar. E o segundo ponto, gente, é que existiu em algum momento um jogo, tá? Que eles seguravam, podiam ser homens ou mulheres que jogavam, e eles seguravam nos chifres do touro. E esse touro, né, quando você segura no chifre do touro, ele acaba te levantando. Então o jogo era simplesmente de saltos e saltos. E claro, né, gente, um jogo muito perigoso. Muitas pessoas morriam, e aí vem a história de que o touro matava, né, crianças, homens e mulheres. Então, gente, como que a gente conclui toda essa história? O machado que eu falei para vocês, que, né, se tornou um dos símbolos religiosos aqui, ele em grego chama algo parecido com lábiros. Então vem aí lembra, né, a palavra labirinto. Até o próprio castelo, gente, é um pouco um labirinto, assim, né, construído dessa forma. O jogo, né, em que o touro matava as pessoas e ele se torna esse monstro. E onde que surge a figura do Teseu, né, que vai lá e mata o Minotauro? O Teseu, gente, surge para representar simplesmente uma era que se encerra aqui na história da Grécia e inicia uma nova era com um novo povo dominando Creta. Mas o fim da civilização minoica foi bem violento. Uma violenta erupção vulcânica na ilha de Thera, que é a atual Santorini e fica bem próxima de Creta, atingiu a ilha com tamanha força que destruiu as construções, os barcos, os armazéns com estoque de alimentos. Muitas pessoas morreram e Creta perdeu muito do seu poderio. Com isso, entre os anos de 1450 e 1400 a.C., a ilha foi invadida pelos dórios, um povo guerreiro da Grécia continental. Eles causaram mais destruição e submeteram a população minoica, impondo-se como seus governantes. Foi o início de uma nova era em Creta.